Grandes guerras da história. Uma jornada épica. Olá, amantes da história. Sou Orlando Silva. Exploramos eventos que moldaram a humanidade. Como as guerras influenciaram a civilização. Da ascensão e queda de impérios às revoluções tecnológicas e culturais. Preparem-se para uma viagem épica através dos tempos. Nossa jornada começa com a Guerra de Troia. Imagine uma época em que deuses e monstros vagavam pela terra. A Guerra de Troia é uma janela para o passado. Por milênios, foi considerada apenas um mito. Graças a arqueólogos como Heinrich Schliemann, descobrimos ruínas na Turquia. O mito se tornou realidade. Da Grécia Antiga, viajamos para o mundo em ascensão de Roma, onde testemunhamos o confronto épico entre duas potências, Roma e Cartago. As Guerras Púnicas, uma trilogia de conflitos que abrangeu mais de um século, moldaram o destino do Mediterrâneo e além. No centro dessa luta titânica estava um homem chamado Aníbal, um general cartaginês considerado um dos maiores estrategistas militares da história. Imaginem a audácia, a pura audácia, de atravessar os Alpes com um exército de elefantes de guerra. Essa façanha, meus amigos, solidificou o lugar de Aníbal nos livros de história militar. Aníbal infligiu uma série de derrotas devastadoras a Roma, incluindo a Batalha de Canas, um estudo de caso em guerra de cerco e manobra tática. Avancemos até a Idade Média, uma época de cavalaria e a Guerra dos 100 Anos. Essa luta entre Inglaterra e França durou mais de um século. Joana d'Arc, uma camponesa com visões divinas, liderou tropas francesas à vitória. Ela se tornou um símbolo de esperança e resistência francesa. A Guerra dos 100 Anos também trouxe inovações tecnológicas. O arco longo inglês foi um divisor de águas em batalhas como Agincourt. Capítulo 4. A Guerra Civil Americana. Uma nação dividida, a fotografia e o custo da liberdade. Nossa jornada nos leva agora ao outro lado do Atlântico, para a Guerra Civil Americana. Um conflito que dividiu uma nação e redefiniu o significado de liberdade. Imaginem um país dividido contra si mesmo, irmão lutando contra irmão em campos de batalha sangrentos. Os horrores da guerra capturados pelas lentes da câmera pela primeira vez na história. A Guerra Civil Americana foi um choque de ideologias, uma batalha entre a União e os Estados Confederados sobre a questão da escravidão. A Batalha de Gettysburg, um dos confrontos mais sangrentos da história americana, marcou um ponto de virada na guerra e resultou em enormes perdas em ambos os lados. Capítulo 5. A Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, trincheiras e o alvorecer da Guerra Moderna. Adentramos agora o século XX, uma época marcada por avanços tecnológicos sem precedentes, e uma guerra em uma escala nunca vista antes, a Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, desencadeou uma série de eventos que mergulharam o mundo em um conflito global. Imaginem um mundo em guerra, com milhões de soldados lutando em trincheiras labirínticas, presos em um impasse mortal. A Primeira Guerra Mundial viu o uso de novas tecnologias mortais, como metralhadoras, gás venenoso e tanques, que mudaram para sempre o rosto da guerra. Capítulo 6. A Segunda Guerra Mundial. Uma guerra global. O Holocausto e a Era Atômica. Mal o mundo havia começado a se recuperar das feridas da Primeira Guerra Mundial, uma sombra ainda maior se abateu sobre a humanidade, a Segunda Guerra Mundial. O conflito mais mortal da história, a Segunda Guerra Mundial, engolfou o globo, deixando cicatrizes profundas na psique humana. Imaginem um mundo em chamas, com batalhas travadas em vários continentes,
do Pacífico ao Atlântico, da Europa ao norte da África. A ascensão de Adolf Hitler e a ideologia nazista mergulharam o mundo em um reinado de terror, levando ao genocídio sistemático de 6 milhões de judeus no Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da história humana. Capítulo 7. A Guerra Fria. Uma guerra de ideologias. A corrida espacial e a ameaça nuclear. E assim, chegamos a um novo tipo de conflito. Uma guerra sem combates diretos entre as superpotências, mas que manteve o mundo em suspense por quase meio século. A Guerra Fria. Imaginem um mundo dividido em dois campos ideológicos, cada um com arsenais nucleares capazes de destruir a civilização humana. A Guerra Fria foi uma guerra de espionagem, propaganda e guerras por procuração, travadas em países do Terceiro Mundo, do Vietnã ao Afeganistão. Foi uma época de paranoia e medo, com a ameaça de aniquilação nuclear pairando sobre o mundo como uma espada de Damocles. E assim termina nossa jornada pelas grandes guerras da história. Desde as planícies de Troia até a era atômica da Guerra Fria, vimos como os conflitos moldaram a civilização humana, tanto para o bem quanto para o mal. Mas a história não é apenas uma crônica de violência e derramamento de sangue. Também é uma história de coragem, resiliência e o espírito humano indomável. Ao refletirmos sobre as lições da história, lembremo-nos do custo da guerra, dos sacrifícios feitos e da importância da paz, da diplomacia e da compreensão mútua. Gostaram de explorar os segredos e curiosidades das grandes guerras da história? Inscreva-se no nosso canal para descobrir mais conteúdos fascinantes sobre história, mistérios e eventos que mudaram o mundo.